Acha difícil e complicado investir na bolsa? E pedir uma pizza pelo aplicativo de delivery? Bom, para facilitar a sua vida, chegou o Bolsa Fácil, a nova ferramenta disponível dentro do aplicativo da Genial, que descomplica a compra e venda de ações. Com o Bolsa Fácil, basta escolher o ativo que deseja comprar ou vender, selecionar o preço e a quantidade e enviar a sua ordem, tudo com apenas um toque na tela. Bolsa Fácil, mais simples que pedir uma pizza. Olá, bom dia, boa tarde para você que nos acompanha. Sejam bem-vindos ao Conversa com Zé Márcio, nosso encontro semanal com o economista-chefe da Genial, José Márcio Camargo. Hoje temos o prazer de receber André Portela, professor de Políticas Públicas na Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas e PhD em Economia pela Cornell University. Bom dia, professor, como é que o senhor está? Olá, Juliana, tudo bem? Tudo certo, super obrigada por aceitar nosso convite, viu? E hoje temos aqui, claro, também ele, José Márcio Camargo, economista-chefe da Genial e que dá nome ao nosso programa. Bom dia, Zé, tudo bem? Bom dia, Juliana, tudo bem? Bom dia, André, tudo ótimo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um grande prazer ter você aqui, já que a gente não pode encontrar pessoalmente nos últimos 2 anos. Pelo menos a gente pode conversar um pouquinho aqui, tá certo? Ter uma conversa informal, que a gente pode falar qualquer coisa, tá certo? Vamos falar um pouco sobre o mercado de trabalho, né? Hoje teve a PNAD aí, a PNAD contínua, que eu acho que a gente está com um processo aí de redução de desemprego. Como é que você está vendo, André, o comportamento do mercado de trabalho aí em 2022? Como é que você acha que a gente vai ter esse programa? Como é que foi 2021 e como é que você está vendo 2022? Pois é, uma alegria enorme estar aqui, saudade de você, bom a gente ter essa conversa aqui. O mercado de trabalho, em geral, com um nível de desemprego alto, que a gente, rodando aí em torno de 10, 11, 12% já nos últimos anos, mas grande parte devido a esse nível de atividade baixo que a gente vem vindo. E com a pandemia, claro, a coisa ficou muito ruim. Então, a perspectiva que eu vejo para 2022 é, de fato, melhor do que 2021. A pandemia arrefecendo, né, as atividades voltando, tem muita capacidade ociosa. Então, eu imagino que nós tenhamos aí uma situação no mercado de trabalho um pouco melhor do que 2021. Essa, pelo menos, é como eu estou vendo. As empresas inicialmente param de contratar, depois passam a demitir, e a gente não está vendo muito isso agora. Então, estou imaginando que algumas novas contratações venham aí na frente, né? Agora, eu não imagino, vai depender muito da atividade econômica como ela vem em 2022, eu não imagino o desemprego cair para 5%, por exemplo. Eu acho que a gente vai ficar aí em torno, né, do que a gente está vendo, já aí talvez cair um pouco em torno, mas, enfim, a perspectiva de curto prazo eu vejo, como eu estou vendo, é essa. No longo prazo, é uma situação mais complicada, mas aí é outra conversa. Quer dizer, na verdade, esse ano a taxa de desemprego teve uma queda bastante importante, né? Lá no primeiro trimestre de 2021, a taxa de desemprego era 14,9% da força de trabalho. Hoje, na PNAD, a taxa de desemprego caiu para 11,6% da força de trabalho. Eu acho que é a maior queda da taxa de desemprego da série histórica nesse período aí de um ano, tá certo? Então, ao contrário, o nível é muito alto, é verdade, mas, quer dizer, eu acho que essa queda na taxa de desemprego me surpreendeu, para ser sincero. A minha avaliação, eu estava menos otimista em relação a essa queda na taxa de desemprego aí ao longo desse ano, tá certo? É verdade que a economia cresceu bastante, 4,7 provavelmente, então isso gera uma queda na taxa de desemprego. Agora, o ano que vem, quer dizer, eu também estou achando que a taxa de desemprego deve continuar caindo. É claro que você não vai chegar a 5% da força de trabalho. Na verdade, não me lembro a última vez que o Brasil conseguiu uma taxa de desemprego de 5%. Acho que nunca, para falar a verdade. Na verdade, concretamente, na década de 90, na década de 80, o Brasil tinha taxa de desemprego muito baixa. Até uma coisa interessante é tentar entender o que aconteceu de lá para cá, tá certo? Que fez com que a taxa estrutural de desemprego tenha aumentado tanto, tá certo? Agora, o André, outra coisa importante é o seguinte, a gente está tendo aí alguma discussão sobre essa questão da reforma trabalhista, a importância da reforma trabalhista. Como é que você vê o efeito da reforma trabalhista aí no funcionamento do mercado de trabalho? Eu vejo com muito bons olhos. Eu acho que a reforma trabalhista ela ajudou a mitigar os efeitos deletérios da recessão, inclusive da pandemia,
que de outra maneira seria muito mais complicado. Eu acho que uma coisa que funcionou muito bem das medidas provisórias do governo em relação ao mercado de trabalho durante a pandemia foi exatamente aquela medida de fazer os layoffs, né? As empresas poderem reduzir jornada e reduzir salário, e parte do salário ser compensado com seguro-desemprego, coisas desse tipo, né? Que a legislação trabalhista, com a reforma, permitiu os bancos de hora, essas negociações, esse tipo de coisa, e abriu espaço exatamente para poder mitigar situações como essa, de recessão, pandemia, etc. Então, eu acho que, na verdade, a legislação trabalhista, em muitas situações, antecipou, né, coisas que a gente já imaginava que acontecia no mercado de trabalho em gerais, e aqui no Brasil eram até, digamos assim, mitos se falar disso, né? Eram tabus, e que, na verdade, conseguiu endereçar isso. A regulamentação do teletrabalho, por exemplo, né? Graças à reforma, ao se regular, foi possível, né, as empresas se adaptarem agora na pandemia, sem entrar em situações, em limbos jurídicos, digamos assim, trabalhista, que a gente já conhece bem o rolo que tudo isso dá. Então, eu vejo com muitos bons olhos a reforma, né? Na verdade, quer dizer, teve uma redução quase a metade do número de demandas na Justiça do Trabalho depois da reforma trabalhista. Isso significa uma redução do custo de formalização super importante. Exatamente por isso é uma das razões pelas quais você está gerando muito emprego com carteira assinada agora na retomada, tá certo? Eu acho que esse é um ponto importante. Acho que a questão do teletrabalho é fundamental, né? Quer dizer, se não tivesse regulamentado o teletrabalho na reforma trabalhista, como é que as empresas iam fazer o home office, tá certo? Eu passei mais de um ano em home office, por exemplo, tá certo? Agora eu estou presencial e tal, mas, quer dizer, as empresas conseguiram se adaptar super fácil. Deu segurança jurídica às empresas, deu proteção aos trabalhadores, quer dizer, foi um avanço impressionante. Então, querer atribuir a reforma trabalhista, o desemprego, na verdade, atribuir a uma falsa causa, porque a gente vinha com a recessão, né, impressionante, de 2015 para 2016 para 2017, né, a reforma em 2017. Então, de fato, o desemprego é muito mais associado à baixa atividade econômica do que a atribuição da reforma trabalhista, como se uma lei você fosse capaz de aumentar ou diminuir desemprego, né? Quer dizer, na verdade, a lei facilita ou dificulta a contratação, né? E nesse sentido é que eu acho que ela é importante. Então, quer dizer, eu também acho que a reforma trabalhista foi super importante. Se a gente não tivesse tido a reforma, a situação no mercado de trabalho seria muito pior do que foi. Uma outra coisa importante é que a gente está vendo uma queda no salário real, na renda real dos trabalhadores, ao mesmo tempo que está havendo um grande aumento no número de postos de trabalho a cada... Você já gerou mais de 8 milhões, quase 9 milhões de postos de trabalho em 2021, tá certo? E a renda real, quer dizer, a renda média real caiu 11%. Tá certo? Mas a massa salarial caiu só 2%. Ou seja, você tem aí uma coisa importante, que é você ter uma queda da renda real, que pode ter algumas razões. Uma razão é o fato de que possivelmente uma parte dessa queda na renda real tem a ver com a mudança na estrutura da demanda por trabalho, né? Que você os trabalhadores pouco educados foram os que mais sofreram com a pandemia, eles estão sendo readmitidos agora. Se isso é verdade, eu não sei se você tem algum trabalho que você tenha feito aí que mostre isso é só uma intuição, mas se isso é verdade, essa queda na renda do trabalho é até positiva, porque, na verdade, você está reincorporando aqueles trabalhadores que foram demitidos lá atrás e que eram os trabalhadores que mais perderam com a pandemia, tá certo? Então, quer dizer, eu acho que tem uma recomposição aí importante. Como é que você está vendo essa queda aí na remuneração real aí do trabalhador? Não, pois eu acho que o meu raciocínio é o seu. Eu não vi os últimos números, não peguei esses últimos números da PNAD nem nada, mas eu estou interpretando como um movimento ao longo da curva de demanda.
Tá certo? Então, é isso mesmo, você vai aumentando o emprego, né? Não é que você tem um choque de demanda que subiu a demanda, você aumentou o salário e o emprego de todo mundo, né? Você tem esses dois movimentos, né, de recuperação da demanda, mas também você vai com esse estoque de trabalhadores aí sem trabalho, principalmente os menos qualificados, né, com a retomada aos poucos da atividade, né, a oferta de trabalho vai voltando também e você vai, então, se movendo ao longo da curva de demanda, onde você tem mais emprego, mas o salário médio menor, porque a chegada desses trabalhadores com menos qualificação, etc., voltando a ser contratados, né, inclusive informalmente também, etc. Então, eu também vejo com bons olhos por isso. E como você disse, a massa salarial, né, não caiu tanto assim, porque é muito mais gente empregada. O que é que a gente quer? Né, quem está empregado com salário alto e uma grande massa de desempregados, né, ou a gente quer mais gente empregada e, em média, o salário um pouco menor? Eu prefiro essa segunda situação. Na verdade, o que você está dizendo é que o que está acontecendo é que a segmentação do mercado de trabalho está diminuindo, né? Quer dizer, você tem Exatamente. e eu acho que isso, novamente, eu acho que isso está muito ligado à reforma trabalhista, tá certo? Quer dizer, e a forma como a pandemia pegou os diferentes setores da economia. Um dos setores mais afetados com a pandemia foi exatamente serviços dedicados às famílias, bar, restaurante, comércio de rua, tá certo? Alojamento, turismo, quer dizer, e esse tipo de serviço, quer dizer, é muito intensivo em mão de obra, mas também muito intensivo em mão de obra pouco qualificada. Essas foram as pessoas que perderam seus empregos, que perderam suas fontes de renda ao longo da pandemia. Basta ver o aumento de pobreza, você anda nas ruas de São Paulo, Rio de Janeiro, é notável o aumento de mendigagem que aconteceu e tem a ver com isso, exatamente. A minha expectativa é que com a volta agora com o fim das medidas de isolamento social, lockdown e etc., né? Quer dizer, a gente provavelmente, o que está acontecendo efetivamente é uma retomada desses serviços, isso está gerando uma demanda por trabalho muito forte, tá certo? E a retomada vem exatamente com esses trabalhadores que são menos qualificados, o que faz com que a renda real caia. Mas a massa salarial está ali não estável, mas caiu 2,5%, enquanto que a renda real caiu 11%, tá certo? Então, eu acho que esse é um ponto importante, é importante entender o que está acontecendo aí para não fazer coisa errada depois, tá certo? Não, perfeito. E isso mostra, Zé, o que você está falando, a importância de flexibilidade no mercado de trabalho, em que os salários, de alguma maneira, é um mecanismo de ajuste mesmo. Né? E aí, lembre-se, se a gente tiver os salários muito rígidos, a gente vai ter muito desemprego, né? Muitas pessoas não vão ter postos-trabalhos criados, etc. Então, permitir, né, e a reforma trabalhista, nesse sentido, permitiu essa flexibilidade de tal maneira que haja uma melhor composição de ajustes de salários e empregos. Né? Eu acho que a gente está vendo exatamente isso, o mercado de trabalho, de fato, funcionando, operando, como deve operar, né? Na verdade, de ajustes de salários. Esse é o ponto, que na verdade a gente já discutiu isso muito, né? Quer dizer, o Brasil tinha um mercado de trabalho que era flexível pela forma errada, via Exatamente. rotatividade. Você tinha uma enorme rotatividade, você tinha um enorme incentivo para as pessoas trocarem de emprego, para os trabalhadores trocarem, para os empresários trocarem de trabalhador, tá certo? Isso é a forma ruim de ser flexível, porque você não podia diminuir o salário não mudava, tá certo? Então isso era a forma ruim de ser flexível. Você gera pouco investimento em capital humano, pouco investimento em treinamento e qualificação. Eu acho que essa reforma permitiu flexibilizar melhor o mercado de trabalho via salários, tá certo? Esse eu acho que é um ponto super importante. Acho que esse é uma coisa super importante. Isso, eventualmente, vai diminuir a rotatividade e, consequentemente, vai aumentar investimento em treinamento e qualificação da parte dos trabalhadores e da parte das empresas. Eu acho que esse é um ponto muito importante, que é um efeito de longo Nessa prazo. linha, Zé, é importante a gente falar também,
dessas mudanças mais estruturais que estão acontecendo com as novas tecnologias, né? Então, a composição digamos, dos requerimentos de habilidades dos trabalhadores nos novos postos de trabalho, a mudança mesmo de postos de trabalho, que a gente está vendo a olhos nus aqui, que ocorre assim de uma maneira no mundo inteiro, né? Muito grande, e a legislação nova permite essa adaptabilidade, né? Permite exatamente as empresas, né, criarem novos postos de trabalho, trazerem trabalhadores para esses novos postos de trabalho. Se a gente, de alguma maneira, tiver uma legislação em que torne muito custoso a adaptação de tecnologia e a incorporação dessa tecnologia nas empresas e a formação de mão de obra para essas tecnologias, a gente vai criar um grupo de trabalhadores com qualificações completamente defasadas e não adaptadas a essas novas tecnologias. E eu acho que a possibilidade de várias maneiras que nós temos hoje de contratar trabalhadores pela legislação trabalhista, eu acho que permite essas adaptações, né, que de outra maneira não teríamos, e ficaria de novo nessa situação de incerteza jurídica, etc. Então, tem um componente na reforma que olha para o futuro, que é a adaptação às empresas para as tecnologias e os trabalhadores poderem ser contratados, né, nessas novas ocupações. Então, de fato, eu acho que, enfim, a reforma tem muita coisa para ser feita, né, ainda que pode ser melhorada, mas no líquido, no geral, eu acho que ela veio para melhorar muito o funcionamento do mercado de trabalho. E quer dizer, eu concordo, acho que realmente a gente tem aí uma série que você criou uma série de possibilidades de diferentes ocupações, né? Quer dizer, e é interessante, né? Porque a reforma trabalhista veio logo depois da reforma do ensino médio, e a reforma do ensino médio valorizou exatamente essas ocupações mais profissionalizantes, tá certo? São duas reformas complementares. E a reforma do ensino médio está começando a ser implementada agora, né, que os caminhos foram criados. Então, você está começando a mudar o ensino médio no mesmo momento em que você está mudando a estrutura do mercado de trabalho. Eu acho que isso pode vir a ser extremamente importante ali na frente. Eu também tenho muita esperança nessa reforma do ensino médio. Participei muito também do debate da reforma do ensino médio, exatamente para isso, que a gente precisava adaptar a oferta, né, de trabalho a esse novo mundo do trabalho. Então, tem vários aspectos importantes nessa reforma do ensino médio. Claro que vai depender muito de como os estados agora façam a adaptação para isso. Mas, fazer as trilhas, né, profissionais, e isso valer como um grau de ensino médio, eu acho que resolve vários problemas. O primeiro é a própria atratividade do ensino médio. A gente tem 15% dos nossos adolescentes que nem frequentam, né, o ensino médio, terminam o ensino fundamental e vão abandonando o ensino médio. Talvez para essa parcela de trabalhadores que ficariam trabalhadores de baixa qualificação, eles têm uma atratividade para continuar sua formação e já voltado para o mercado de trabalho. Segundo, e aqui que está o desafio, até então, toda a nossa formação profissional, eu digo, é muito, digamos assim, guiada pela oferta. Então, tinha o sistema SESI, o sistema SENAI, tudo isso que tinha a sua estrutura de oferta, seus professores, os instrutores, as instrutoras, né, treinados em capacitar em certas habilidades, né? E com uma estrutura de regulamentação de ocupação enorme, né? Você conhece muito bem as CBOs, etc, etc. Então, o que acontecia é um descasamento entre a nossa capacidade de oferta de cursos, né, de qualificações de trabalhadores e os requerimentos na demanda por trabalho das empresas. Né? Um descasamento muito grande. E eu acho que, ao fazer essa reforma do ensino médio, eu acho que a gente tem a chance de não só ampliar a formação para o mercado de trabalho de uma parcela dos nossos adolescentes que não queiram ir para a universidade ou ter outro tipo de qualificação, né? E ajuda a transição para o mercado de trabalho, e a gente tem o desafio de melhorar esse casamento da formação desses trabalhadores para as novas demandas, novos requerimentos do mercado de trabalho. Então, acho que é uma grande oportunidade que a gente tem aí para melhorar o funcionamento do mercado de trabalho para essas novas gerações.
Na verdade, quer dizer, o ensino médio antes da reforma, o que nós fizemos era um ensino médio preparação para a universidade, Universitário, né. pois é. Você fazia esse era um problema, quer dizer, todo era como se todo mundo fosse fazer universidade depois do ensino médio. Exatamente por isso, uma parte dos adolescentes olhava e falava: "Pô, eu parei aqui, A não nossa quero continuar". geração, velho, a Tá nossa certo? geração, a gente é 1 em 10, né? 10% da nossa geração que ia É. para a universidade. Hoje, melhorou, mas não melhorou muito, é Não. 20%, é 1 em 5. Não, mas de Melhorou, qualquer forma você melhorou. tem que preparar os adolescentes também para o ensino, para a profissionalização. Exato, que é E a é grande esse que o maioria. ensino que a reforma está fazendo. Acho que Exatamente. uma outra coisa importante da reforma do ensino médio tem a ver aí com o número de cursos, né, quer dizer, eu me lembro que, eu tenho uma filha de 23 anos e quando ela estava fazendo ensino médio lá, assim, há 10 anos atrás, 9 anos atrás, ela tinha 14 cadeiras por semestre. Aí eu falava para ela: "Escuta, é impossível estudar 14 cadeiras por semestre, não tem jeito, ninguém vai conseguir", principalmente se, o aluno não tem apoio em casa, porque os pais não têm formação e tal. Quando os pais têm alguma formação, têm apoio o adolescente tem apoio em casa, ainda dá para ajudar e acaba conseguindo. O garoto que não tem apoio em casa, não consegue, não tem jeito, Não tem 14 jeito. cadeiras, e aí toma bomba numa cadeira, repetia todas, tá certo? Então, era um problema. Acabou isso, né, agora você tem 7, tá certo? Você tem 5 cadeiras acadêmicas e 2 cadeiras que podem ser acadêmicas ou profissionalizantes. O cara escolhe a trilha que ele quer seguir, tá certo? Exatamente. Isso vai mudar completamente a relação do adolescente com o estudo com a escola, entendeu? Eu acho que esse é um ponto super importante. Vai Assim, mudar completamente a relação do adolescente com a escola. Antes o adolescente ia para a escola porque ele tinha que ir para a escola, tá certo? Na primeira chance ele evadia da escola. Agora não, agora ele vai começar a olhar e falar: "Não, está valendo a pena ir para a escola, pô", tá certo? Eu acho que isso vai fazer uma diferença enorme do ponto de vista da formação da nossa juventude. é isso mesmo. Então, se olhando bem na perspectiva, assim, nos últimos anos, tivemos coisas boas e avanços no país. Né? Esses dois são dois exemplos importantes para isso, e de mudanças estruturais aí para o mercado de trabalho muito importante. Eu não sei como é que você vê aí a entrada da robotização, das mudanças tecnológicas, tudo isso está vindo aí com tudo, né? E chegando no mercado de trabalho brasileiro ainda, como você conhece, né, muito heterogêneo, etc, etc. Então, eu acho que a gente precisa pensar em como, enfim, se a gente quer dar alguma segurança jurídica para as empresas, alguma proteção para os trabalhadores, né? Como é que a gente vai na nossa legislação, tratar esses casos, né? Que é o caso sei lá, dos entregadores, do pessoal. Aí eu acho que é uma questão ainda que está o mundo inteiro ainda discutindo como tratar isso, né? Mas eu acho que a gente não pode proibir a abertura de novos postos de trabalho por causa das novas tecnologias. A gente tinha que incentivar isso. Né? Pelo contrário, né? Né? Se você proíbe, você para de crescer. E aí Pois você gera menos ocupação ali na frente, tá certo? exatamente. Na verdade, Esse é um André, debate que a gente vai ter que travar, hein? na verdade acontece o seguinte: o mercado de trabalho ele é não mais do que um revelador da estrutura de renda do país. Ele revela uma estrutura de qualificação, de uma distribuição de capital humano na população, quer dizer, via o funcionamento do mercado. Quer dizer, proibir que o mercado de trabalho revele algo que já existe é uma maluquice. Tá Maluquice, certo? claro. Esse é o problema da CLT, por exemplo, fazia isso, tentava fazer isso. E aí criou, as pessoas falam, informalidade. Agora é o seguinte, cara, a CLT está aí desde 45. Ela está aí desde 45 e gerou metade da população informal. Isso tem a ver com a CLT, obviamente. Tá Claro. certo? Depois de 70 anos. No pico da formalização, pelos dados da PNAD, a gente tem PNAD desde meados dos anos 70. Né? Eu fiz uma vez essa série. Aí eu digo, vamos ver taxa de formalização do mercado de trabalho pela PNAD. O pico,
né, foi ali com Lula, Dilma, ali no primeira Dilma, quando deu, né, chegou a 55%, se quiser ser generoso, 60% de informais. Quer dizer, no melhor dos mundos, 40% dos trabalhadores informais. Quer dizer, dizer que você querer pegar esses 40% e botar dentro da formalização pela nossa CLT não funciona. Então, de fato, a CLT, na verdade, ela provoca a formalização. Ela provoca a informalização. Esse é o ponto. Quer dizer, eu acho até que essa nova legislação trabalhista aí vai, no longo prazo, gerar uma tendência de redução da formalização, da informalidade. Tá certo? Exatamente porque criou novas formas de relação de trabalho, tá certo? Os processos de negociação ficaram muito mais fáceis, muito mais formalizados, você tem muito mais segurança jurídica, você tem a redução de número de demandas na Justiça do Trabalho é impressionante. E é assim, imediatamente após a implementação da reforma, as demandas na Justiça do Trabalho despencaram, tá certo? E continuam caindo, né? Então, acho que essa é uma coisa super importante, porque o custo das demandas trabalhistas é enorme para as empresas. Esse é um bom ponto que você levantou, porque quando a gente sempre fala custo do trabalho, né, as pessoas ficam imaginando só... mesmo nas empresas, né, mas ficam pensando quanto contribuo para o INSS, quanto eu pago disso, quanto eu pago daquilo. Mas tem custos de transações aí escondidos em você fazer o compliance da legislação, que é enorme, né? E isso onera muito as empresas e a capacidade de gerar emprego delas, etc. Tem que ter um RH grande, tem que ter um bando de advogados, tem muitas incertezas, tem que provisionar. Então, tem vários custos, no fundo, ocultos também de você estar em dia com a legislação trabalhista, né? E a reforma, ela atacou não tudo, mas um pouco disso, né? Reduziu um pouco isso. Então, esse é um ganho de bem-estar para a sociedade enorme, né? E que é difícil de mensurar, mas a gente sabe que existe. Esses custos, eles são ocultos para os acadêmicos, os políticos. Eles não são ocultos para as empresas. As empresas, elas sabem disso. As empresas, eu tenho vivido isso. Quer dizer, eu estou agora no Banco Genial, então vivi muito tempo na academia, né? Quer dizer, e agora estou noutra vida. Então, é muito impressionante. As empresas sabem e fazem conta. Tá certo? As empresas fazem conta quanto custa contratar o trabalhador. E eu costumo dizer, eu tenho dito muito isso, quer dizer, é o seguinte, olha aqui, a empresa contrata um trabalhador desde que o custo do trabalhador seja menor do que o valor da produtividade desse trabalhador. Então, quando você aumenta o custo do trabalho, você diminui o emprego. Não tenha dúvida. Não tem segredo, tá, claro. Não tem segredo. Tá. Aí você levantou um ponto importante, né? Que a gente, enfim, tem a questão da legislação, tudo isso, mas tem uma coisa que me preocupa, Zé, é a nossa produtividade do trabalho. Eu sei que também você pensa muito nisso, tem se debruçou sobre isso, a gente também está se debruçando, né? Mas a nossa produtividade de trabalho, né, vamos ser generosos com a gente mesmo, né? Tem subido muito pouco. Né, em relação aos outros países, a gente tem ficado atrás, né, para não dizer que está estagnado. Como é que você vê isso? Eu quando me debruço sobre isso, eu digamos assim, vou no método do esquartejador, divido o problema em 3 partes. Né? Então, eu digo a produtividade do trabalhador, a produtividade do posto de trabalho e a produtividade do casamento trabalhador e posto de trabalho. Exatamente. E quando eu olho esses 3 aspectos, eu digo, nossa, a gente ainda está muito ruim em todos eles. Né? O primeiro, né, produtividade do trabalhador, a gente já falou aqui, educação, formação de capital humano, tudo isso, a gente precisa melhorar muito isso. Né? Produtividade do posto de trabalho, a gente fala principalmente em incorporação de tecnologia. Né? E que, claro, né, o casamento, né, do trabalhador com o posto de trabalho. Claro que não são coisas estanques, né? A formação do trabalhador depende também muito dos postos de trabalho que estão disponíveis, mas os postos de trabalho e as tecnologias incorporadas a eles dependem também muito de se tem mão de obra para isso, senão você não vai fazer essa incorporação de tecnologia, correto?
e o mecanismo de casamento entre eles. Tem um mercado aí que as informações fluam e os trabalhadores e as empresas possam fluir aí entre eles para fazer isso. E eu acho que a gente tem aí uma agenda enorme no país para esses três aspectos. Eu concordo, mas eu acho que tem uma coisa, quer dizer, para variar, eu sou otimista, tá certo? Eu acho que você tem toda a razão, acho que a produtividade está estagnada praticamente há 30 anos, 20 anos, tá certo? Mas qual é o ponto? Por que eu estou otimista? Eu estou otimista porque eu acho que a gente tem espaço para crescer a produtividade. Por que eu acho que a gente tem espaço para crescer? Eu acho que a gente tem espaço para crescer exatamente porque o Brasil, nos últimos 5 anos, fez uma quantidade de reformas absolutamente espetacular. Dos dois lados. Reformas do lado da produtividade do trabalhador e reformas do lado da produtividade do posto de trabalho. Vou pegar do lado do posto de trabalho, a gente já estava falando do trabalhador, da reforma trabalhista e da junção das duas coisas, do trabalhador e do posto de trabalho. Então, a gente estava falando, a reforma do ensino médio. Eu acho que a reforma do ensino médio vai ser super importante para gerar ganhos de produtividade do trabalhador, tá certo? Melhorar a capacidade, a quantidade de capital humano acumulado no trabalhador brasileiro no longo prazo. São coisas de longo prazo. Isso. Mas escuta, olha a quantidade de reforma que nós fizemos do lado do posto de trabalho. Nós fizemos reformas, acabamos com a TJLP, fizemos reformas no mercado de crédito, fizemos reformas no mercado de capitais, fizemos uma reforma espetacular no marco regulatório do saneamento, fizemos uma reforma espetacular no marco regulatório do mercado de câmbio, fizemos uma reforma espetacular no marco regulatório das ferrovias, da cabotagem, óleo e gás, tá certo? Lei de falências. Escuta, isso vai gerar investimento privado. Não, a gente aprende isso na escola. Você aprendeu em Cornell, eu aprendi no MIT. A gente aprende isso na escola. Vai gerar investimento no longo prazo. E para você ter melhoria no posto de trabalho, aumento de produtividade do posto de trabalho, o que você precisa é exatamente de investimento privado. É isso que está faltando no Brasil. Agora, eu acho que se você olhar os dados, os investimentos privados estão começando a voltar. Por quê? Exatamente por causa das reformas que têm sido implementadas nos últimos 5 anos. O meu medo, tá certo, é que esse processo esse reformismo que a gente implementou nos últimos 5 anos seja interrompido antes da hora, tá certo? Essa é a minha preocupação nesse momento, porque se a gente continuar nessa trajetória que a gente começou a implementar em 2016, eu acho que em 10 anos nós vamos estar em outro patamar, tá certo? Eu posso estar sendo super otimista, mas eu acho que é isso, quer dizer, a reforma trabalhista junta esses dois caras, o trabalhador e o posto de trabalho. Posto de trabalho, claro. Enfim, a agenda do posto de trabalho que você falou, no fundo é essa agenda, o Doing Business Brasil, você criar um bom ambiente de negócio, é isso. Então, na verdade, você tem razão de ser otimista, como eu vejo o seu otimismo, que é em parte meu, é que a gente não é que tem nada assim, tem que inventar uma fórmula mágica, nada disso. A agenda está posta, a gente sabe o que os outros países fizeram e que funcionaram, a gente sabe como é que estão as nossas condições atuais, o que pode ser feito. Quer dizer, eu acho que a agenda está mais ou menos clara, você tem razão. É isso aí. Agora, a implementação dela, e isso é tocar para frente. E não é nada assim também que acontece da noite para o dia. Você tem que perseverar. O processo é lento. É lento, é devagar, está começando a fazer efeito agora coisas que foram aprovadas há 5 anos atrás. Esse é o ponto importante. O problema é ser persistente. A Juliana já está aqui me dizendo que está na hora e tal, a conversa está super boa, eu adoraria poder continuar, mas a Juliana já está aqui me beliscando embaixo da mesa, tá certo? Está na hora. E tal. Muito bom, André, muito bom. Queria continuar. A gente continua sempre quando, enfim. Só é chamar que eu estou aqui. A gente continua para a segunda. Vamos fazer mais, tá certo? Mas eu vou ver se a partir agora de fevereiro, março, eu volto a passar alguns dias por semana em São Paulo. Aí vou ver se a gente se encontra para falar pessoalmente, conversar pessoalmente, fazer essas discussões pessoais, que é sempre muito agradável. É importante a gente continuar nisso aqui. Enfim, conte comigo.
Tá bom. Muito obrigado, André. Foi um prazer enorme te rever. Obrigado, Juliana. Tchau, tchau. Obrigada. Bom, esse foi o Conversa com Zé Márcio com André Portela, professor de Políticas Públicas da Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas e PhD em Economia pela Cornell University. Bom, se você gostou desse conteúdo, deixe seu joinha, se inscreva no canal e até a próxima.